Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Eduardo Fernandes e hoje eu trago para vocês uma revisão de literatura sobre o posicionamento tridimensional dos implantes osteointegráveis e o seu resultado nas reabilitações. Vamos lá? E não poderíamos começar a falar de colocação de implantes sem mencionar a definição do nosso professor Branemark da osteointegração, que é a conexão direta e funcional entre o osso vivo e ordenado e a superfície do implante colocada em carga funcional sem a interposição de tecido mole. O objetivo de hoje é discorrer sobre o posicionamento tridimensional dos implantes dentários osteointegráveis e o seu impacto no resultado em reabilitações. É essencial que haja uma correta colocação do implante para que a estética e a função mastigatória sejam atingidas. Nós devemos ter em mente esses três parâmetros principais antes de partirmos para a colocação do implante. Então isso já tem que estar na mente de todo mundo, que são o posicionamento vertical, mesiodistal e vestíbulo palatino do implante. Para isso, a guia cirúrgica e o uso da tomografia computadorizada são de extrema importância. Hoje em dia não tem porquê se fazer uma cirurgia de colocação de implante sem o uso da tomografia. Eu já faço implante desde 2002 e às vezes ainda me assusto, porque eu vejo colegas hoje em dia ainda sem fazer o estudo prévio através de uma tomografia, sem levar para a cirurgia uma guia cirúrgica. Não vou dizer que eu não faço nenhum implante sem guia cirúrgica, mas não é o ideal, né, gente? Vamos tentar minimizar os erros e com o objetivo de sempre alcançar um mimetismo melhor possível do dente natural do paciente. Ou, em certos casos, melhor do que o paciente já apresentava antes de fazer cirurgia. O posicionamento tridimensional do implante está ligado ao sucesso do resultado estético das reabilitações. Condições para isso: nós devemos ter uma quantidade e qualidade de tecido gengival boa, que seria uma observação prévia que nós devemos fazer. Se o paciente não tem uma gengiva inserida, nós devemos, antes da colocação do implante, ou até mesmo no mesmo ato cirúrgico, fazer uma manipulação desse tecido mole, né, o tecido gengival, a fim de obter uma gengiva inserida após a cicatrização. Porque senão o paciente vai ter sempre aquela gengiva de uma coloração um pouquinho mais avermelhada, com características de inflamação com maior facilidade, o que vai, a longo prazo, dificultando a higienização ali do local e possível perda da estética que você veio conseguir ali, uma estética rosa, um mimetismo. Então, isso também tem que ser observado antes do ato cirúrgico. Uma outra coisa muito importante, que é a distância entre o ponto de contato e a crista óssea, a distância entre implante e implante e entre implante e dente. Vamos ver um pouquinho mais à frente isso, tá? Outra pesquisa mostra que durante a cicatrização alveolar, 40 a 60% da altura e espessura óssea será perdida nos 2 primeiros anos. Muita coisa. Isso é se não colocar o implante, você faz a extração e deixa esse osso cicatrizar sozinho, sem ter feito uma regeneração,
sem ter colocado o implante para ter novo estímulo ali ósseo. Ou seja, você perdeu o estímulo ósseo que tinha no local ali pelo dente, que é através do ligamento periodontal. E deixa ele cicatrizar sem nenhum estímulo, às vezes até pelo contrário, sofrendo trauma de alimentação, de uma prótese removível. Então você às vezes você pode até aumentar essa porcentagem de perda óssea, o que vai te dificultar um pouquinho mais à frente, né? E pesquisa tem demonstrado que o rebordo alveolar na região anterior de maxila reduz. Olha isso, gente. Reduz 23% nos 6 meses após a exodontia, ou seja, você faz a extração e deixa aquilo lá cicatrizar sozinho, você vai ter 23% de redução óssea ali no local. E essa redução aumenta mais 11% nos 5 anos seguintes. Ou seja, é uma. Se você parar para pensar, é quase que um desleixo do profissional em deixar isso acontecer. Por quê? Porque o estímulo vai deixar de ocorrer ali no local e você vai perdendo o osso, tanto no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, e no sentido vertical também. E mais à frente, possivelmente, esse paciente vai ter que fazer uma regeneração óssea guiada, uma reposição com enxerto, ganho vertical. São coisas um pouquinho mais delicadas. O que você poderia, se for possível, lógico, nós estamos falando aqui nas possibilidades ideais, não tendo uma inflamação aguda, alguma coisa que vai impedir a colocação imediata do implante, mas a gente não pode deixar passar tanto tempo para você fazer a colocação do implante ali naquele local, ok? Durante a cicatrização alveolar, olha só, na mandíbula, que já é um osso menos vascularizado do que na maxila, que é um osso mais denso ali na mandíbula, a gente tem uma reabsorção residual de 0,4 milímetros ao ano. E na maxila, 0,1 milímetro ao ano. Ou seja, na mandíbula, que já tem um osso normalmente mais compacto, uma densidade maior, ela reabsorve 4 vezes mais do que a maxila. Então, a gente tem que ter tudo isso em mente, tem que ter tudo isso planeado previamente a colocação do implante. E esses índices diminuem com a colocação do implante imediato, que atua sustentando e estimulando a osteogênese no alvéolo dentário, como a gente já comentou um pouquinho antes. Tendo a possibilidade, não vamos fazer loucuras também, mas tendo a possibilidade de fazer a extração e a colocação do implante imediatamente a essa extração, a gente já promove esse estímulo ali no osso, certo, pessoal? O exame radiográfico é importante para avaliarmos a disponibilidade e o formato ósseo, com um mínimo de 4 a 5 milímetros de espessura na crista óssea. Por que isso? Porque a gente tem que ter uma espessura óssea que possibilite a gente fazer a colocação do implante dentro desse arcabouço ósseo que você vai criar e manter no mínimo 2 milímetros de osso na parte da parede vestibular. Para quê? Para ter o suprimento sanguíneo e uma previsibilidade de manutenção dessa crista óssea, desse pico ósseo ali ao redor do implante, que vai sustentar a estética rosa, que é a gengiva, certo? E a gente previne um desconforto estético ao paciente. E o outro é a qualidade e espessura, qualidade, espessura e altura óssea, de mais ou menos 10 milímetros na crista óssea ao canal mandibular. Por que a preocupação é mais com o canal mandibular? Para a gente evitar uma parestesia, um desconforto ao paciente desnecessário, e maior ou igual a 10 milímetros, porque
nesse caso aqui você já vai escolher um implante um pouquinho de comprimento um pouquinho menor, mas é um implante ainda que resiste bastante. A literatura hoje em dia mostra que implantes curtos, porém com diâmetros maiores, reabilitam perfeitamente essa área dentada, que também é um papo mais à frente para a gente debater, tá? E você aqui previne esse desconforto de uma parestesia no canal mandibular. O que eles falam mais do canal mandibular? Porque para você fazer uma regeneração óssea em ganho vertical em mandíbula é um pouquinho mais delicado do que na maxila. Na maxila a gente consegue fazer um ganho vertical com levantamento de seio e outros, é, é, outras variantes. Em caso de uma fina espessura da parede vestibular, após a exodontia, a manutenção do rebordo ósseo ao longo dos anos pode não ser eficaz. É o que eu disse um pouquinho antes aqui, que a gente tem que ter pelo menos 2 milímetros entre a plataforma do implante e a parede vestibular, tornando-se comum a presença de defeitos ósseos alveolares mesmo após exodontias atraumáticas. Não adianta você fazer a extração tudo com a preservação óssea ali ao redor e manter uma parede fininha e colocar o implante ali encostado nessa parede. A tendência de reabsorver e depois, com essa perda óssea, o tecido gengival acompanhar e aparecer o topo do implante é muito grande. A gente vê isso acontecendo demais, né, no dia a dia, né? E normalmente para você reverter esses casos é um pouquinho traumático para o paciente. Você tem que fazer o reposicionamento do implante, ou seja, você tem que fazer a explantação, tirar esse implante, colocar um outro mais bem posicionado, fazer em muitos dos casos regeneração óssea guiada, uma manipulação de tecido, coisas que vão desgastando a paciência do paciente, levam bastante tempo e vai dando esse desconforto a ele, né? Mas é isso. Aqui também foi mencionado um artigo espetacular de Tarnow, né? Que é a formação de papila interproximal, onde nós provavelmente vamos ter 100% de papila quando nós tivermos a distância entre o ponto de contato e o topo da crista óssea de 5 milímetros. Se aumentar 1 milímetro, olha como é que cai a porcentagem. Vai para 56%. E se aumenta de 5 milímetros desse ponto de contato a crista óssea para 7 milímetros, a gente fica nessa catástrofe aqui de 27% só da probabilidade de ter papila. Ou seja, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado e tentar prever isso através do estudo da tomografia e do posicionamento tridimensional desse implante, posicionamento ideal dele, tá bem? E o posicionamento ideal desse implante, ele é feito entre as chamadas zona de conforto, a verde, e a zona de perigo, vermelha. Vamos prestar atenção nisso. E essas zonas devem ser definidas em sentido vertical, mesodistal e vestíbulo palatino. Aqueles 3 parâmetros que eu falei que temos que tê-los na cabeça previamente a colocação do implante. Então vamos lá, ver cada um. Posicionamento vertical do implante. 2 a 3 milímetros apicalmente a crista proximal da restauração planeada. Ou seja, ele tem que ficar onde está essa zona verde aqui, que é a zona de conforto. Que ele vai ter 2 milímetros também mais apical a crista óssea e 2 a 4 milímetros apical da gengiva marginal livre, ou seja, para a gente manter essa estética rosa aqui, dando
uma função, além da estética, uma condição para o paciente ter uma higienização ideal ali do local e manter esse mimetismo, esse resultado estético bom para o paciente. Então a gente tem que se planear o caso para ele ficar, o implante ser colocado numa posição ideal, nos 3 parâmetros que nós já mencionamos anteriormente. O outro, que também é muito importante, é o posicionamento mesodistal do implante. Eu peguei aqui uma referência do catálogo da Straumann, né, onde ele menciona que a distância entre o implante e o dente deve ser maior ou igual a 1,5 mm. Vamos pôr na cabeça 2 milímetros, que você medir ali na hora meio milímetro é uma coisa assim meio fantástica, né? É fácil falando, mas na hora de você colocar o implante ali não é muito fácil você saber o que é meio milímetro para cá, meio milímetro para lá. Então, já ponha na cabeça 2 milímetros a distância entre o implante e o dente, 3 milímetros no mínimo entre 2 implantes. Por que isso? Para que ocorra a previsibilidade de uma papila entre os implantes dentários e um suprimento sanguíneo ali ideal, né? Porque a irrigação sanguínea entre dente e implante ali é um pouquinho mais favorecida devido a ter ali a irrigação que vai ter da parte vestibular, da parte palatina e também nessa área aqui do ligamento periodontal, que está mantendo ali, dando o estímulo ao osso ser mantido, né? Então devemos sempre ter em mente, entre implante e implante, 3 milímetros, entre implante e dente, no mínimo 2 milímetros. Tá bom, pessoal? No posicionamento vestíbulo-palatino do implante, nós devemos ter a distância entre a plataforma do implante, a parte mais vestibular, pelo menos 2 milímetros. É o que eu tinha falado antes. Se você faz a extração dentária e tem ali uma laminazinha só de osso que não chega a 2 milímetros, o que você deve fazer? Uma regeneração óssea guiada, ou se tiver a possibilidade do implante ser colocado um pouquinho mais para a área palatina e você fazer um preenchimento desse gap aqui com o biomaterial, é o ideal para você manter depois esse contorno gengival aqui estético, aqui estando localizado. O implante não pode ultrapassar essa zona verde, que é a zona de conforto, nem entrar nessa zona vermelha aqui, que senão o implante está mal colocado, está mal direcionado e o resultado vai ser uma catástrofe, certo? Na altura gengival, o que nós temos sobre a altura gengival, que também é muito importante? Nós temos a classe 1 e a classe 2. Na classe 1, o limite do contorno gengival do incisivo lateral está mais coronal do que o incisivo central e canino. Ou seja, é o quadro que a gente tem mais comum, que é o zênite do incisivo lateral está mais coronal do que o incisivo central e o canino. Esteticamente ele fica muito mais harmônico na boca quando essa característica é encontrada na boca do paciente. E na classe 2, o contorno gengival dos incisivos laterais situa-se apical aos incisivos centrais e caninos, ou seja, ele tem uma coroa um pouquinho mais alongada. Não fica tão estético, chama um pouquinho mais a atenção, mas há casos que o paciente tem do lado de lá, a gente tenta imitar do lado de cá, então não tem muito para onde correr. Você pode fazer para equilibrar isso depois é melhorar o contorno gengival de todos os dentes anteriores. Aqui é a classe 2, onde o zênite dele, o contorno gengival, ele vai estar mais apical do que o incisivo central e o canino.
ok? Nós podemos utilizar e devemos, na avaliação radiográfica. Corta aí, Anthony. A cama aqui quase caiu no meu pé, meu irmão. Eita porra. Ai. Beleza, Anthony. Aqui nós temos um exemplo da guia cirúrgica, onde as principais funções são avaliação radiográfica dos locais desejados, né? Como isso? Você pode fazer na guia cirúrgica, que o paciente vai levar para fazer o exame radiográfico dele, já previamente colocado ou as anilhas, onde você pretende fazer a colocação dos implantes, ou uma outra guia, que seria só uma guia radiográfica, né? Para você ter esse marcador e ver a relação da marca entre a guia cirúrgica e... Embolei tudo, Antônio. Corta isso aí. E temos a guia cirúrgica. As principais funções: avaliação radiográfica dos locais desejados, colocação do implante propriamente dito. Como é que é isso aqui? Quando temos algumas guias já com essas anilhas, que são às vezes vendidas essas anilhas de acordo com as brocas e o diâmetro que você vai colocar do implante. Algumas marcas que temos no mercado, elas já têm essas guias, essas anilhas vão limitar a perfuração da broca além do que você tem que perfurar. Por exemplo, ela cria um stop na broca para ela não descer mais do que 11 milímetros. Se você descer 12, 13 milímetros, você vai acertar o canal mandibular. Então, ela se torna bem prática, bem funcional. E você faz a perfuração, a colocação do implante e ele vai ficar exatamente na posição que você planejou, certo? Conclusão: o planeamento, quando bem executado, é uma alternativa segura para obter resultados estéticos satisfatórios, já que o fracasso desse passo pode ocasionar resultados irreversíveis e desagradável demais, né? Tanto para o profissional, que o profissional que vê o resultado dele indo por água abaixo, não sendo o que ele queria, não fica contente, né? Então, o médico dentista deve realizar o planeamento reverso e selecionar corretamente o caso, estar atento à morfologia local e às variantes, objetivando um melhor resultado estético para o seu paciente. Ou seja, isso aqui nada mais do que aqueles 3 parâmetros que nós devemos ter na cabeça, que é a posição vertical, mesiodistal e vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual do implante, certo? Independente do sistema de implantes utilizado, a posição tridimensional da colocação do implante é uma das chaves para o sucesso, como eu acabei de falar. A perda óssea alveolar pode comprometer a colocação do implante na correta posição tridimensional, causando problemas estéticos. O implante com a cabeça do implante, o topo do implante saindo muito para vestibular, é um problema na certa, se for principalmente em área estética. Porque para você fazer ali um pilar angulado, personalizado, em muitos dos casos até dá, mas na maioria das vezes você tem que tirar esse implante e fazer tudo de novo. É uma dor de cabeça para os dois lados, para o paciente e para o profissional. A relação entre o posicionamento do implante e a restauração deve ser baseada na localização da plataforma do implante, uma vez que irá influenciar a resposta final dos tecidos duros e moles. Acabei de falar também. A utilização de guias cirúrgicas é de grande avanço da tecnologia na colocação de implantes dentários. Hoje em dia a gente tem muita ajuda, né, gente, de software muito avançado, das TACs, das tomografias, que
Você praticamente não muda muita coisa quando você vai para a colocação do implante, né? E é isso, gente, para hoje. Deixem seus comentários, suas dúvidas, se tiverem. E peço que continue com a gente, que toda hora vamos colocar aí algum artigo, alguma explicação. E espero que tenham gostado. Muito obrigado.